Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen acaba de fazer história aqui no Speed Chess Championship 2024. Ele fez 20,5 a 3,5 contra o grande mestre Le Tuanmin, que tem mais de 3.000 de rating no chess.com. Vocês têm noção? Olha o tanto de zero aqui do Le, o tanto de número 1 aqui do Magnus Carlsen, 20,5 a 3,5. Pra vocês terem uma ideia, ele passa agora para a próxima fase contra o Arjun Erigaisi. O Arjun Erigaisi bem equilibrado contra o Ian Duda 12 a 10. O Hikaru Nakamura, que é um gigante, contra o José Martinez, que também é um jogador muito forte, ó, na altura ali do Le, 3.060 de rating. Foi 14 a 8, foi disputado, né? 7 a 5, Abdul Sattorov venceu o Nepo e por aí vai. Agora, 20,5 a 3,5, Nakamura deve estar assustado. E a gente vai ver aqui algumas dessas partidas. Muito bem, mas antes de começar o vídeo, uma pergunta. Você quer se destacar na sua empresa ou então em um processo seletivo? Se a sua resposta for sim, presta atenção que eu tenho uma super novidade para você. A Hashtag Treinamentos é uma das maiores empresas de treinamento da América Latina, focada em fazer você se destacar no mercado de trabalho. E no dia 6 de agosto vai rolar a assinatura vitalícia da Hashtag Treinamentos. Com um único pagamento, você vai ter acesso vitalício a todos os cursos já existentes da Hashtag e todos os treinamentos futuros. São cursos de Excel, Power BI, inteligência artificial, linguagem de programação como Python, JavaScript, ciências de dados e até mesmo o recém-lançado curso de inglês. Mas atenção, essa condição é exclusiva e só vai estar disponível por poucos dias, então aproveita essa chance. E tudo isso com treinamentos que vão do básico ao avançado, com suporte a dúvidas e uma didática que faz com que todo mundo possa aprender. Aproveita essa chance exclusiva, utiliza o link que está na descrição ou o QR Code, preencha o formulário e garanta a assinatura vitalícia da Hashtag Treinamentos. Garanta essa oportunidade. E agora vamos à partida, vamos lá. Muito bem, eu vou mostrar 3 partidas aqui que rolaram. Ritmo de jogo, 5 minutos para cada um, com 1 segundo de acréscimo por lance. São partidas de blitz. E o Magnus de brancas abre com o peão do rei. Temos E5, os cavalos são desenvolvidos. Abertura Rui Lopes. A6, bispo atacado, volta. Aqui seguimos com bispo em C5, desenvolvendo peça. O Carlsen joga com C3. E depois do desenvolvimento do cavalo em E7, Magnus Carlsen faz o roque. O cavalo vem para casa de G6, D4, estoura tudo aí no centro. Seguimos com o bispo estocado lá na casa de A7 e bispo G5. Agora F6 faz a proteção, o bispo volta para proteger o peão central aqui em E3. Roque foi jogado e torre vem para a coluna E. Rei H8, o rei fica aqui em segurança. Seguimos com H3 e agora D6, o bispo quer jogar. Cavalo vem para o jogo, peão toma e agora algumas trocas. Cavalo, bispo e peão toma. E aqui o Le segue atacando o centro com o lance F5. Belíssima abertura aqui do vietnamita. Magnus Carlsen agora segue avançando o peão e aqui os computadores dizem que por enquanto a posição é super equilibrada. Peão avança. Temos aqui, agora o cara jogou tudo ao toque, hein? Olha o preparo de abertura aqui do Le. Ele jogou tudo sem gastar nada de tempo, só no acréscimozinho. 1 segundo de acréscimo, né? Impressionante. B5, melhor lance da posição, continua no preparo. Estamos aqui no lance 16. Bispo B3, D por E5, continua no preparo, inacreditável. E agora Bispo B7, só os melhores lances. Magnus Carlsen segue com cavalo em F3, fazendo a proteção do peão central. E aqui então o peão está muito bem protegido, está atacado apenas uma vez, tem 2 defesas. Aqui a gente fica se perguntando se vale a pena trocar aqui e danificar aqui a estrutura de peões. É uma possibilidade, os computadores não dizem que isso nem é muito bom, nem é muito ruim. É algo possível de se fazer, mas aqui o Le prefere jogar com dama em E7. Magnus Carlsen segue com E6, o peão agora está bem protegido. A partida segue com torre de A na coluna D. E agora sim saiu do preparo, né? Pela primeira vez aqui, ó, dama E7, foi o lance 19, saiu do preparo do Le, né? Pra você ter ideia, o preparo do cara para chegar aqui, não é que ele decorou 19 lances, decorou milhares, né? Porque cada lance que foi feito poderia ter outras continuações, né? Então, para você chegar no lance 19, em teoria, porque você decorou milhares de variantes, né? Bizarro.
E6 foi jogado, torre de A na coluna D, dama atacada vem para casa de E2 e aqui bispo em E4, bloqueando aqui a coluna E. Seguimos com dama em E3, os computadores preferem que desafie-se a coluna D, tudo bem, C5 foi jogado, é que agora talvez torre D3 traga problemas aqui para o Magnus Carlsen, ele vai ter que colocar a dama em G5, tem golpes táticos acontecendo, talvez fosse uma continuação ruim aqui, difícil aqui para o Carlsen, né? Por exemplo, o bispo por F3, forçando a resposta dama por E7 e seguido de G por F3, e não sei, a posição das pretas aqui me parece muito boa, segundo as máquinas as pretas jogam melhor. No entanto, um C5 foi jogado aqui pelo Lê e não o torre D3 e agora o Carlsen está de volta. Cavalo G5 foi jogado. Seguimos com C4, o bispo está atacado, o computador não gostou dessa ideia do C5, C4 aqui. Agora está na hora do Carlsen invadir aqui a posição, hein? Porque aqui talvez, mais uma vez, fosse o momento de jogar um torre D3, tem até uma linha fantástica, agora vamos para a linha mentirosa, né? Tem uma linha bastante mentirosa aqui, ó, com bispo por peão, seguido de dama B7, opa, aqui que é o lance do Bard quase que eu fiz aqui, seguido de cavalo H4, ameaçando mate, uma linha para lá de mentirosa, né? E aí sim, aí aqui tem o que? Sacrifício da outra torre com cavalo F3, vai. A gente gosta de umas mentiras de vez em quando, né? Aí aqui cavalo tem um cheque descoberto, aí aqui tem perpétuo. É a variante do Guiri, a imortal do Guiri. Gostei dessa linha aqui, hein? Gostei muito dessa linha maravilhosa, fantasiosa, mais fantasiosa do que isso, impossível. Por isso, isso não aconteceu. A partida seguiu com C4, o bispo está atacado. E aqui, Magnus Carlsen vai para cima, cavalo em F7 com cheque. E aqui, o que você vai fazer? Também é possível jogar rei G8. O Lê preferiu capturar o cavalo. E depois de peão toma o ponto todo. Aqui ainda é possível jogar um peão por bispo. O ponto todo é que tem um F3 chegando. A dama está controlando essa casa, portanto não tem cheque. E essa dama aqui está desprotegida, na verdade protegida apenas pelo cavalo e atacada duas vezes. Então, por exemplo, aqui, né, se peão por bispo, teríamos F3, B por B2, F por E4. Não muito diferente do que vai acontecer aqui na partida, que seguiu com dama por F7, portanto. E agora o que jogar aqui? Tirar o bispo? Nada disso. Carlsen segue com torre de A em D1, olha que lance ativo, trazendo a torre para o jogo, ameaçando capturar a torre, e aqui o ponto todo é que se torre toma, Magnus Carlsen salva o seu bispo com bispo por D1 e tem uma boa posição, uma qualidade a mais. Por isso a partida seguiu com torre em F8 e agora F3 ataca o bispo, e aqui peão por bispo foi jogado, peão por bispo e peão toma. Seguimos com E por F5 atacando o cavalo, dama toma e agora a torre vai atacar o peão. Dama D5 faz a proteção do peão passado e aqui B3 faz o bloqueio. Seguimos com H6, agora evitando qualquer mate na fileira do fundo. Torre por peão, o Magnus Carlsen finalmente se livra desse perigoso peão, segue com uma qualidade a mais, um peão a menos. Torre F6 foi jogado, o tempo agora tá curto, hein? Caramba, que incrível isso. O Magnus Carlsen não jogou a abertura tão rapidamente quanto o Lê, mas ele jogou o meio jogo numa velocidade absurda, tanto que está caindo o tempo aqui do Lê Tuamin, e o Magnus Carlsen ainda tem 1 minuto e 45. E aqui é a condição ideal para que o Lê faça alguma besteira com o tempo caindo. O Magnus Carlsen tira proveito, segue com a torre atacando a dama. A torre está sob ameaça, porque existe um cheque aqui bem perigoso, né? As duas peças aqui, na verdade a torre, né? Está ameaçada, porque a torre está protegendo o cavalo. Então existe essa ameaça aqui, né? E agora o que fazer? Talvez dama F7 seja forçado nessa posição, mas o Lê se distrai aqui com o tempo caindo, joga daminha F5 e aqui game over. Magnus Carlsen finaliza aqui a partida com daminha 8 e o Lê abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui caiu uma peça limpa, não tem contra-jogo suficiente aqui para as pretas. Magnus Carlsen fez aqui uma precisão absurda, né? Vamos puxar aqui o relatório para vocês darem uma olhada aqui na precisão de Magnus Carlsen, 96,7 contra 87,9. Lê foi bem, olha que grande luta, né? Mas com o tempo caindo, realmente acabou dando melhor aqui para Magnus Carlsen. Partida incrível, emocionante. Temos mais aqui. Agora o Lê tá de brancas e abre aqui com o peão dama. Magnus Carlsen responde com o desenvolvimento dos cavalos e vai para a defesa índia da dama aqui. Como é que é? A variante acelerada é o nome aqui da índia da dama. Beleza, acelerou, já foi para o fianqueto na ala da dama diretamente. Seguimos aqui com D6,
Cavalo de B aqui em D7, beleza, segue o jogo, os peões vão aqui para o centro. D5 mantém a posição fechada, o Carlsen quer jogar com o bispo, joga agora o G6. G3 também para esse bispo poder jogar. Os bispos saem em fianqueto e os reis vão para a segurança. E o que jogar nessa posição? Pensaríamos nós em jogar um lance como A5, fala a verdade. A5 é um lance natural aqui da posição, muitos de nós faríamos isso. Que mais a gente poderia jogar aqui? Sei lá, tirar o cavalo para jogar um F5, pensar em alguma coisa assim, né? Magnus Carlsen vai para um lance fantástico aqui. É por isso que ele é o número 1 do mundo, né? Bispo C8. Ele volta o bispo aqui, fez o fianqueto, voltou o bispo para a casa de C8. E é o melhor lance segundo as máquinas. Um lance que o bispo aqui já não tem futuro mesmo. Dá suporte para jogar um F5. Lance espetacular. A partida seguiu com um A3, preparando uma expansão aqui na ala da dama. O Carlsen joga com A5. Torre B1, A4, não permitindo o avanço do peão, senão vai ter captura en passant. E aqui então o bispo em E3 foi jogado. Cavalo vem para casa de C5, tudo vai sendo preparado aqui para rasgar um F5 no futuro, hein? Vamos ver qual é o plano do Carlsen. H3 foi jogado, cavalo de F vai para D7. Torre de B vem para a coluna E, dama em E7, segue com o desenvolvimento. Seguimos aqui com o cavalo D2 e agora sim, no momento certo, o Magnus Carlsen solta o braço com F5, meus amigos. Protegido aqui pela torre e pelo outro peão. Magnus Carlsen expande na ala do rei. F4 ocupa a casa de F4. Temos agora trocas. Peão toma, peão toma. E aqui o que jogar nessa posição, o Magnus Carlsen vai para um lance do tipo Bob Fischer aqui. A gente não pensaria nunca em jogar o próximo lance aqui do Carlsen. Ele vai para o lance bispo por cavalo, cara. Ele troca esse poderoso bispo, o presidente da diagonal de casas escuras, né, da longa diagonal de casas escuras, por este cavalo que no momento não está fazendo nada, mas ele está atuando aqui no centro e tem também ataques futuros que são chatos. O Magnus Carlsen vai para essa ideia de longo prazo aqui, vamos ver. Por enquanto enfraqueceu o peão central, seguimos com dama toma, peão toma, mas agora bispo D4. É perigoso esse bispo, combinado com a dama nessa diagonal. Cavalo em F6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Seguimos com trocas, bispo toma, dama toma, mais trocas. E finalmente então o Lê recupera o peão central com o cavalo toma. Seguimos com um pouco mais de trocas e agora a gente vai para esse final onde todo mundo tem a mesma quantidade de material. O Magnus Carlsen tá melhor no tempo, de novo, tá muito melhor no tempo. Segue com o lance bispo em F5, ganhando atividade, ganhando um tempo, a torre tá atacada. E aqui é possível jogar torre na sétima, no entanto, torre F7 pode combater de maneira tranquila. Torre E3 foi jogado, Carlsen segue com bispo D7. Torre na sétima persegue o bispo e agora temos aqui a torre fazendo a proteção. Seguimos com as trocas e agora o rei vem para o jogo. Rei F6 foi jogado, H4, torre vem para a coluna E. E nesse momento o Lê só tem um lance bom, que é jogar torre E1, que não é muito agradável você, na verdade, jogar torre E1, porque a gente fica pensando aqui que as pretas podem trocar e encostar nesse peão, mas na verdade isso perde a partida por conta de bispo H3, então é um fantasma, né? A gente tem medo de jogar aqui, ó, a gente tem medo de jogar torre E1 nessa posição por conta de um fantasma, na verdade. Por isso esse é o melhor lance, torre E1, e por isso que o Lê não jogou, porque ele viu fantasmas aqui na posição. Claro, a gente pensa assim, isso aqui não vai dar boa, né? Vai cair esse peão, mas na verdade não, esse lance não pode ser jogado. Por isso as brancas estão bem aqui. Na verdade, é o único caminho para as brancas. Mas o Lê, repleto de fantasmas, segue com o bispo em F3 e agora o Carlsen invade a posição. Esse lance foi muito ruim, porque agora não tem mais aquele cheque. E o Carlsen aproveita a sua chance. Torre D1 foi jogado. O que tá fazendo? O Lê se perdeu completamente aqui nos planos da posição. Cai o peão de F4, mas ainda tem luta. É um jogador perigoso. Rei E5, torre atacada. Notem que a torre está protegida, por isso torre D2 foi jogado, torre vem para a coluna F, o bispo não pode se mexer, rei G3 dá mobilidade, torre vem para F7. Seguimos aqui, olha só, o Magnus Carlsen, agora ele vai aproveitando aqui, ó, o Lê fica indo para frente e para trás, e o Magnus Carlsen aproveita que ele tem material a mais, mantém o rei em segurança e vai atacar essas fraquezas aqui. Por enquanto a torre tem que proteger e agora quem chegando aqui, o bispo, né, de olho em atacar os peões. A torre não permite isso, o Magnus Carlsen vai invadindo aqui com as peças, cai o peão de B2, a posição vai completamente desmoronando e por isso nessa posição o Lê, com poucos segundos ainda no relógio, abandona aqui a partida.
abandonou porque não dá mais. Mais uma vez o Carlsen fez uma precisão monstruosa, terminou com 1 minuto e 46, assim com folga de tempo, né? E fez 96,8% de precisão. É realmente um nível monstruoso do norueguês aqui nesse torneio, nesse match contra o Lê. E agora mais uma aqui de brancas para finalizar aqui o nosso vídeo. Mais uma partida aqui do Carlsen, que começou com peão dama dessa vez. Foi para o gambito da dama, aqui recusado com E6. O cavalo vem para o jogo A6 e aqui então a gente tem essa catalã aqui do Carlsen. Ele adora jogar dessa maneira, sacrificar o peão aqui de C para ganhar controle aí nas casas claras. Vamos ver, hein? E o Lê tá jogando aquela variante que segura a rapadura. Agora, o Carlsen que esqueceu aqui a ordem dos lances, né? Aqui cavalo E5 é o lance teórico. Eu não sei se ele quis pegar o Lê desprevenido, quis tirar ele do preparo, mas esse lance aqui é considerado mais forte, né? E depois segue com B3 e tudo mais. Vamos ver o que o Carlsen preparou aí. Fez aqui o roque, bispo B7 foi jogado. E agora a torre fica aqui bem protegida. A4 vai para cima dos peões, cavalo em F6 com tranquilidade. Temos trocas, mais trocas e o cavalo ataca o peão. E aqui B4 atacando o cavalo, né? O ponto todo é que aqui teria que achar bispo C6, que não é um lance bem natural, porque você tira a casa do cavalo, fica aqui, claro, tá defendendo o peão. Não é um lance muito fácil de achar, mas é o lance que segura a rapadura, as pretas ficam com um peão a mais, né? Aqui B4 foi jogado, o Carlsen aproveita esse erro, joga com dama cheque e bispo C6 foi jogado, mas agora cavalo B5, linhas ardidas aqui, hein? Linhas ardidas porque esse lance se autocrava, né? Você fica autocravado aqui, a posição é perigosa. Aqui bispo E7 talvez possa ser jogado, o bispo vai vir para D2, existe uma pressão, as brancas vão provavelmente recuperar material, mas o Lê segue com esse lance de cavalo aqui. Será que dá para explorar isso? Magnus Carlsen segue com um excelente lance dama em A5, atacando o peão agora aqui em C7, e por isso o bispo por cavalo foi jogado. O Lê vai não achando os melhores lances, apesar de serem lances extremamente lógicos. O computador fala que o único lance aqui é cavalo B6 e é bem difícil de encontrar, fazendo bloqueio aqui, né? Mas bispo toma foi jogado e agora a dama toma, pressionando o peão de C4. Bispo D6 foi jogado e o Carlsen não tem pressa nenhuma de capturar peão. Ele não é peãozeiro igual eu. Ele segue com o bispo G5 agora atacando a dama. A dama vem para C8 e agora sim, com tudo sob controle. Peãozeiro vai, todo mundo tem um pouco, vai. Dama por C4 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Roque coloca o rei em segurança. Torre vem para a coluna C. Cavalo B6 ataca a dama dá uma recuadinha. Cavalo de 8 em D7 o cavalo quer jogar. E aqui E4. Centro clássico. Par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispo. Batalha de peças menores. Seguimos com torre em E8. Dama vem para casa de B5. Dama B8, bispo volta a atormentar o peão de B4. B3 tenta salvar o peão, mas hora de dar tchau. Dama por B3 foi jogado e aqui C5 atacando o centro. Magnus Carlsen recuperou, não só recuperou o seu peão, como tem um peão a mais agora. Segue com o bispo em E3. Temos trocas aqui no centro e o bispo volta para F8. Contrai todo aqui o Lê, né? A partida seguiu com H4 e agora H6. Bispo F1 jogado pelo Magnus Carlsen, abandonando a longa diagonal, indo para outros caminhos. Seguimos com torre C8 propondo trocas, temos trocas e agora bispo vem para casa de B5. Dama C7, como jogaria Magnus Carlsen aqui? Opa, não, é ele mesmo, né? Rei G2, ele adora esse H4, Rei G2, vai esperando aqui agora, ele deixa, eu já percebi, ele faz sempre isso daqui, ele deixa o adversário sobrecarregado, ele vai tentando criar uma situação de zumbislândia, né? O que é isso, Rafa, zumbislândia? É um termo bastante conhecido do xadrez, zumbislândia, também é conhecido como Zugzwang, uma palavra alemã, Zugzwang, que significa que o jogador não tem um lance bom para fazer, qualquer lance é ruim. Mas calma, Rafa, ainda tá cedo para falar que aqui é uma situação de zumbislândia. Então vamos seguir. A partida seguiu com o cavalo C5. Dama atacada vem para C3, mas percebe como vai ficando complicado aqui pro Lê. Ele segue agora com dama D6, o cavalo está muito bem protegido. Seguimos com dama em C2 e agora o cavalo de C escapa para casa de D7. Dama C6, o Magnus Carlsen quer trocar as damas. Ele quer trocar as damas, jogar mais 100 lances. Ainda mais está caindo o tempo aqui, o Lê tem 3 segundos. Segue com dama B8, vai jogar só no acréscimo agora. Magnus Carlsen tem um pouco mais de tempo dessa vez, 14 segundos. Temos trocas, cavalo toma, dama por B6, o melhor lance da posição.
E aqui dama em A8, e aqui o único lance F3 protegendo o peão central. Cavalo G6 foi jogado H5, tira o cachorro daí. Cavalo E7 foi jogado bispo C3. Coloca aqui o bispo numa boa casa e a bateria pode existir, hein? Também o bispo pode ir para outros lugares. Vamos ver qual que é o plano aqui do Carlsen, hein? A partida seguiu com dama em A1 e agora G4, beleza? Seguimos com dama em C1, dama centraliza. Aqui em D4 o bispo não vai sair daqui de jeito nenhum. Dama em C2 com cheque, a dama cobre e a dama vem para B3. Bispo em E2, os computadores preferem dama D7, mas a gente percebe como tá difícil já a posição. Com o tempo caindo, claro, agora a gente vai ver muitos erros dos dois lados. Vamos acompanhar o que acontece, né? Erros segundo as máquinas. Aqui são lances de jogadores de 3.000 de rating ou mais, né? Não pode ser ruim o lance, mas segundo o julgamento da máquina, teria coisa melhor. Dama B6 foi jogado, F4 dispara esse ataque agora. Cavalo B4 foi jogado pelo Lê, trazendo as peças. Bispo vem para F3. Dama vem para a casa de B5. A dama em E2 propõe trocas mais uma vez. O Magnus Carlsen tá louco para trocar as damas aqui. O Lê já tá com mais tempo do que o Carlsen. Virou aí, jogou muito rápido. Cavalo impede a troca das peças. Rei G3 foi jogado e agora dama passa para a casa de D7. O Magnus Carlsen faz o lance E5. Bispo C5. Cara, a posição é perigosa porque as peças do Lê estão jogando firmes, né? Um cavalo na cesta horizontal, um bispo vindo junto. E aqui só falta a dama entrar no ataque. Bispo E4 foi jogado, o cavalo chega na casa de F2. Os computadores dizem que esse lance não é muito bom. O Magnus Carlsen segue com bispo C2, dama C6 foi jogado, ameaçando entrar na posição. E aqui o Magnus Carlsen não permite, faz o lance dama em F3. Os computadores dizem bispo E1, muito difícil já, né? Aqui bispo, dama F3 mais natural. Dama em E8 foi jogada, evita a troca das damas. A partida segue com o rei G2, dama D8 de olho na casa de H4. A posição é perigosa demais. Magnus Carlsen, não percebendo os perigos, ele tinha que jogar rei G3 aqui e não permitia a entrada da dama. Carlsen faz o lance F5. E agora? A vantagem, vocês viram o que aconteceu com a vantagem? O Lê poderia seguir aqui com dama em H4. No entanto, não é fácil jogar esse lance, porque permitir dama A8 com cheque, sendo que tem um par de bispos monstruoso aqui, não é muito normal. Mas aqui daria para voltar o bispo. O ponto todo é esse. E agora a dama tem que voltar para defender aqui na posição. Tem que jogar um dama em H3 aqui, porque a grande ameaça é ganhar a dama. Por isso a dama teria que cobrir aqui agora, ficar aqui protegida pelo rei. Agora se vier isso aqui, simplesmente toma o cavalo e protege a dama. Mas aqui as pretas poderiam trazer o bispo e repetir a posição. Se dama 8 com cheque, o bispo volta. Se a dama volta, o bispo vem. Não é isso? Ah, mas não quero empatar. F por E6 foi jogado. Agora eu estou ameaçando mate. As pretas aqui teriam como conseguir aqui perpetuidades, né? É claro que essa linha exigiria, né, muito tempo ali para calcular, né, e tudo mais. O guiri ali do lado para dar aquela força. Não é muito fácil, né, jogar isso daí. Por isso que a partida seguiu com bispo B6, aqui um lance mais natural. E agora Magnus Carlsen vai para cima. Peão toma, foi jogado. Dama, ataca o bispo, ataca o peão. Rei H8 foi jogado, cai o peão, vai desmoronando a posição. O cavalo tenta vir para o jogo. Dama em F5 ataca o cavalo e o cavalo não pode se mexer. Dama D5, agora prestem atenção o tanto que dama dá cheque. Dá cheque hoje, dá cheque aqui, dá cheque lá, dá cheque amanhã, dá cheque para sempre. E aqui, meus amigos, apesar aqui do Lê estar com uma peça a menos, né? O Magnus Carlsen tem uma peça a mais e tá na boca do gol aqui para dar mate, mas o Lê não tá deixando ele jogar. É cheque aqui, cheque lá, cheque acolá, cheque hoje, cheque amanhã, cheque depois de amanhã. E é muito difícil de escapar. Será que o Magnus Carlsen vai conseguir? Ele vem com o rei, leva outro cheque, mas agora tá acabando o cheque, né? Aqui dá para ainda dar mais um chequezinho, mas tá acabando. A casa de F1 já não tem mais, né? Começa a acabar aqui o rei vai encostar aqui no bispo, por isso o Lê agora tem que tirar o bispo. E nessa posição o Magnus Carlsen simplesmente segue com sequência de mate, começando com dama C8, cheque. E por isso nessa posição o Lê abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Aqui rei H7,
dama G8 vai entregar esse belíssimo de um checkmate, né? Uma partida que foi menos precisa do que a outra, eles ficaram nesse apuro do tempo, os dois, né? Mas a gente vê que o Magnus Carlsen nunca ficou pior. O que aconteceu é que em algum momento aqui ele poderia ter deixado escorregar a vantagem, quando ele permitiu o dama H4 lá do Lê, que acabou não jogando, né? E a gente teve, portanto, essa vitória aqui do Magnus Carlsen. Meus amigos, que match sensacional. Aqui a gente teve, portanto, nos resultados 20,5. Tira esse negócio aí da tela, Rafa, tá feio. 20,5 a 3,5. Vamos ver como é que vai ser Magnus Carlsen contra Erigaise, hein, pessoal? Erigaiser. E olha só, a gente vai ter também MVL contra Hans Niemann. Wesley So contra o Denis Lazavic. Será que a gente vai ter um Magnus Carlsen contra Hans Niemann? Eu não sei se o Hans Niemann vai passar pela MVL. Eu não acredito nessa possibilidade. O MVL é um especialista de blitz. Eu não acho. O Hans Niemann é muito forte também. Talvez até no ranking do chess.com. Talvez até, eu não me atualizei. Talvez, vamos ver aqui, ó. Talvez até o Niemann esteja mais com rating mais... ele, em termos de rating, ele é até o favorito aqui, hein, contra o MVL. Será que ele ganha do Acrobata e vai jogar? Será que o Carlsen vai passar pelo Erigaise? E se a gente acredita que o Carlsen é o favorito, né? Podemos ter Magnus Carlsen contra Hans Niemann, será? Enfim, vamos continuar acompanhando aqui o torneio. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!